Que saudade, estamos ao vivo, são 9 horas e 4 minutos, nessa terça-feira, dia 25 de maio do ano 2010. Estamos novamente abordando assuntos de interesse seu, viu gente? A pauta é feita de acordo com as suas necessidades. E mais uma vez, está aqui o nosso convidado, o economista Manuel Nunes, professor, titular lá da UFESA, né? Da UERN também. Ele que tem doutorado em economia e veio contribuir conosco, tirar algumas dúvidas sobre economia, sobre questões de prestações de pagamento de empreendimento, IGPM, coisas rotineiras que vai fazer uma grande diferença na hora de você decidir qual o melhor empreendimento investir, como é que está o seu poder de barganha, como é que está o seu potencial de compra. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Destaque Imobiliário. Obrigado. Olha, professor, eu tenho aqui... Eu li certa vez no livro que dizia o seguinte: quem tem dinheiro não é quem gasta mais, é quem economiza mais, né? Então, assim, hoje o marketing, o comércio, as estruturas das empresas, elas investem bastante nesse atrativo de atrair os clientes, o consumismo exacerbado, essa onda de você sempre querer mais, de ter mais. Isso é bem pensado e é bem planejado e muitas vezes nós servimos como isca, né, com essa estrutura que temos aí no marketing bem agressivo. E partindo desse princípio de quem tem mais é quem economiza mais, o senhor como economista tem como confirmar esse embasamento? Lógico, todas as nações desenvolvidas do mundo sempre tiveram como principal pressuposto a poupança. E a poupança como um instrumento muito mais de planejamento, né, de longo prazo do que uma reserva, como no Brasil é conhecido, de ganhar dinheiro com especulação. O brasileiro ele não tem uma natureza, uma cultura muito poupadora. Ele tem uma natureza muito consumista e isso é um dos pontos que diferencia, né, o nosso caso de muitos países desenvolvidos. A poupança realmente tem sido a base dos países desenvolvidos e o Japão é um país que tem é um exemplo mundial disso e não é à toa que eles são o que são. Uma potência, né? Uhum. Então eles têm a cultura de economizar. Sim, né? a criança... gastar menos do que pode. A criança nos Estados Unidos, quando ele se entende de gente, uma das primeiras coisas que o pai faz é dar de presente $1 e ele vai até o banco para colocar. É uma cultura capitalista e a cultura capitalista não é somente de consumo, é de poupança anterior. Agora nós temos aí diversos livros disponíveis tratando sobre finanças. Esses livros ajudam bastante na hora de você assim, se planejar, se preparar, passa uma visão interessante. Mas na sua visão, hoje o aluguel, em certas situações, ele é mais viável do que a aquisição de um financiamento? Bom, isso depende muito da situação. Eu creio que a aquisição do imóvel sempre é um negócio de excelência, isso em qualquer lugar do mundo. Não é à toa que os grandes negócios do mundo são negócios imobiliários, né? Os anos 80, os japoneses inundaram o mercado americano de dólares comprando os principais imóveis dos Estados Unidos, tipo Empire State e outros edifícios famosos. Os árabes, basicamente os da Arábia Saudita, compraram e investiram muito também em imóveis americanos. Da mesma maneira a China, recentemente, antes da crise imobiliária americana. E sempre tem sido um grande negócio investir em imóveis. O aluguel é um serviço onde você paga durante algum tempo, sem ter um retorno, como muita gente passa a achar que é um dinheiro morto, mas é uma prestação de serviço que deve ser naturalmente passageira até então você ter condições de comprar e adquirir um imóvel, né? Falando em números, por exemplo, um imóvel que vale R$100 mil, nós supostamente pagaremos aí em torno de 2% do valor desse imóvel como aluguel, né? Que não é isso, né? Está bem mais baixo do que isso. Vamos supor que pagaremos 1%, R$1.000 desse imóvel que vale R$100 mil. Dificilmente nós aplicaríamos esses R$100 mil em outro tipo de investimento para ter uma rentabilidade maior. Porque a poupança, por exemplo, é abaixo de 1.000%. Então, partindo dessa ótica, o aluguel não é um bom negócio. Mas, dependendo do negócio que você tiver, que poderá gerar mais lucro, né, o aluguel ele é viável, né, porque o capital não vai estar imobilizado, né?
E também hoje a casa, o imóvel é um tipo de aplicação fantástica, fabulosa. É um bem que não tem prazo de validade, é um bem que com o passar do tempo ele não decresce, não deprecia, muito pelo contrário, a tendência de valorização, questão da inflação, da estrutura econômica toda do Brasil, né? Eu queria que a gente explicasse um pouco por que os imóveis eles valorizam, né? A partir do que? Da inflação, da conjuntura econômica, quais são os fatores que fazem com que esse imóvel valorize, independente da questão mercadológica, que é a questão da infraestrutura do bairro, crescimento de habitação, desenvolvimento da própria cidade, questões de algo que é erguido próximo do desenvolvimento da própria cidade, vem a somar com esse desenvolvimento, mas no transcorrer mesmo da vida útil do imóvel, por que ele, ano a ano, ele passa a ter valorização? Uhum. Você tocou num ponto interessante, a relação entre alugar, né, ou comprar um imóvel dentro da análise que a pessoa faz, se vale a pena colocar esse dinheiro numa poupança, em alguma coisa, ou adquirir um imóvel, né? Adquirir um imóvel representa imobilizar o dinheiro, imobilizar um certo capital. A poupança significa uma espécie de você manter uma liquidez maior para ter uma liberdade de escolha, para comprar no momento mais adequado, planejar melhor. Você viver em aluguel, mas com dinheiro aplicado ou numa reserva, geralmente ele tende a te dar uma garantia maior, uma segurança de liquidez. Isso em algum momento que seja valha mais a pena. Mais oportuno. Aquela oportunidade, quem tem de capital tem poder de barganha, tem poder de barganha, compra na hora certa. O poder de negociação aumenta, né? É por isso que a poupança ela tem uma importância muito grande. Porque você tem um poder de negociação e de planejamento maior. Nós somos muito imediatistas, principalmente para realizarmos os sonhos, né? Somos. A ansiedade é demais, é difícil trabalhar com essa parte emocional. Isso, até mesmo na universidade eu trabalho muito com isso, com o próprio conceito de imediato, de curto prazo, de ansiedade. Isso gera muitas vezes uma certa descontinuidade na vida da gente e isso traz muitas vezes prejuízos. Isso gera descontroles que muitas vezes a gente não consegue muito. O brasileiro quer viver mais o agora, né? Quer ir para o carnaval, quer viver o dia de hoje, amanhã, Deus pertence e vamos para frente, né? Sim. Nós temos exemplos na história da própria economia brasileira que os grandes ciclos de economia ativa, de boom econômico, nunca houve uma preocupação do próprio brasileiro em criar uma base produtiva diversificada. Era como se aquilo fosse eterno. Por exemplo, o ciclo da cana, o ciclo do ouro, o ciclo do café, o ciclo... Então, acabou o cacau, acabou o café, acabou... Eles não criavam uma base econômica diversificada. E da mesma forma, ainda hoje, é uma cultura nossa, o consumismo, o imediatismo. E isso é um dos pontos que caracteriza muito a gente. Olha... Nosso bate-papo está só começando, você pode participar, 3316-0024, as perguntas já estão chegando. Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço a uma família amiga que agora tem a satisfação de ter a TCM em casa. A TCM está num processo de expansão, processo de planejamento muito bom e eles moram lá no bairro Urique Graf. É a Emilene, o Emílio e a Emily. Obrigado pela audiência, na sequência a gente tem mais entrevistas com o nosso economista Emanuel Nunes.